Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro no Spotify, no YouTube, TikTok, Kawaii, tudo. Hoje, Porra, de Kawaii? Tá inventando palavra aí? Kawaii é aquele carro. Começamos então com Kawaii! Kawaii! Travou. Agora vamos começar com o quê? As notícias de hoje, temos aí o TCU que aponta irregularidades no Pé de Meia, que é um projeto social, digamos social, o projeto populista, como que vocês querem chamar aí, do presidente Lula, e a oposição pede o impeachment do presidente. A gente vai mostrar um pouco sobre isso, como começou o 2025 do presidente Lula. Também temos aí o que é o DeepSeek, né? O DeepSeek é a gente vai explicar sobre ele, porque essa inteligência artificial aí chinesa fez com que as ações da NVIDIA caíssem mais de 10%, cara. Pra vocês terem ideia, 10% da NVIDIA equivale a quantas empresas aí, pô? Nossa, 10% da Nvidia, a gente tá falando aí de 300 bilhões de reais. Dá umas Petrobras, hein? É algumas Petrobras aí que a gente tem. E digo mais, o volume diário de negociações da NVIDIA vale pelas nossas maiores empresas. De reais não, tá, de dólares. De dólares. Perdão. É muito mais. As nossas maiores empresas, Marias. Então, Você olha- tem noção do que é isso? Isso só mostra a liquidez que tem no mercado norte-americano, né? Imagina, a Nvidia em um dia perdeu mais valor de mercado que Petrobras, Vale e Itaú juntos. Olha que delírio isso aí. É. E aí a gente vai explicar o que causou isso, o que é a DeepSeek, o que é essa ferramenta, essa inteligência artificial chinesa e o que tem ela tão diferente da OpenAI e de todas as inteligências artificiais que já estão no mercado. Além disso, temos aqui vamos chamar de... como que a gente pode falar aqui? A Colômbia bundou, é isso mesmo. O presidente da Colômbia ali, o Gustavo Petro, né? Ele deixou claro que não receberia os deportados colombianos que vieram dos Estados Ele Unidos. trucou, o Trump pediu 6 e ele correu. Ele bundou. Por quê? Porque o Trump falou que taxaria então 25% os produtos colombianos. E aumentar pra 50. Em uma semana, viraria 50%. Ele falou, então pode mandar minha galera de volta. Foi isso. Deixou. Então é isso. Essas são as principais notícias. E tem mais uma notícia aí no final que é essa... Nossa Senhora. E a gente Vai tem os fazer o índices programa aí. ser diferente. Diferente. Essa notícia do final. Exatamente. Numa segunda-feira aí, então, primeiramente, queria desejar a vocês aí de casa que escutam a gente através do seu aparelho telefônico celular um boa noite e um bom dia. O bom dia de hoje e o boa noite de amanhã, terça-feira. Agora, os índices. Excelente, Edson. Muito No obrigado. Brasil, a gente tem Ibovespa operando o dia em alta, com um movimento que está indo contrário ao que a gente viu nos índices acionários norte-americanos. Que a gente tem as ações voltadas ao ciclo econômico doméstico se destacando com esse viés de alta, com ações do Açaí, da Magazine Luiza e também do Carrefour, com boatos de que os herdeiros do Abílio Diniz vão se desfazer das ações na empresa. Nos Estados Unidos, a gente tem os índices recuaram, com destaque aí para a Nvidia, que está despencando, perdendo centenas de bilhões de dólares em valor de mercado, depois da chinesa DeepSeek lançar o aplicativo homônimo, o que acabou ameaçando a hegemonia da empresa como essa referência para chips de AI. Pra quem não entende, homônimo é o mesmo nome. Homo de um, Nome. nimo de nome, homônimo, um nome. Chama. Mercados da Ásia fechando majoritariamente alta, com investidores digerindo dados de industrial e manufatura da China. Bolsas da Europa seguindo o movimento de baixa, acompanhando o que a gente está vendo nos Estados Unidos, e com commodities, preços futuros do minério de ferro subindo na segunda-feira na bolsa de Dalian, auxiliados por uma demanda mais resiliente da economia chinesa, enquanto nos Estados Unidos os comentários do Trump aliviaram essas preocupações sobre uma escalada nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Mercado de cripto, temos o Bitcoin em baixa, com um movimento bem amplo de desvalorização, vindo aí principalmente por conta de uma correção. Então é um movimento natural de mercado. Quando o ativo sobe muito, investidores tendem a realizar os lucros, que acaba gerando essa pressão vendedora e, consequentemente, uma queda dos ativos. Maravilha. Então, começando agora as notícias internacionais. Começamos agora com a DeepSeek, que é o assunto mais relevante que a gente tem hoje, né? Então, a DeepSeek é uma startup chinesa, né, de inteligência artificial que está no centro de um debate global aí a respeito desse futuro da tecnologia, né? Recentemente, a DeepSeek ultrapassou a OpenAI como o aplicativo mais bem avaliado na Apple Store nos Estados Unidos. E qual que é o grande diferencial aí? O que tem na DeepSeek? Primeiro, Open Search, ou seja, você tem o código aberto e, além disso, conseguiram gastar muito menos
com capacidade computacional para gerar os mesmos resultados. A gente está falando assim de uma economia de custo, de uma forma muito mais simples e rápida de gerar inteligência artificial com código aberto, cara. Isso pode desbancar muito o projeto da NVIDIA, né, com a OpenAI, que é justamente ter um monstro gigantesco, uma grande Ferrari ali, que gera os códigos e que faz com que a inteligência artificial da OpenAI seja o que revoluciona o mercado. Então a gente está com uma revolução pós-revolução aí na inteligência artificial. É bem curioso, na realidade, se você for parar para analisar. Por quê? A DeepSeek não é uma empresa de hardware, eles são uma empresa de AI, de inteligência artificial. Só que afetaram a NVIDIA. E a NVIDIA ela não vende a inteligência, ela vende o hardware, ela vende os chips para você conseguir rodar esses algoritmos de inteligência artificial. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando eles desenvolveram esse modelo de inteligência artificial, que é o DeepSeek o R1, que está vindo de uma forma muito mais otimizada, com isso o mercado está imaginando que vai ter uma demanda menor por chips de inteligência artificial. Né? Então, as placas vendidas pela NVIDIA, pela AMD também, que foi um movimento que foi uma empresa que sofreu com esse movimento de queda. Porque, poxa, se você tem um chip, né, um código mais eficiente, significa que você vai demandar menos poder operacional para fazer a mesma atividade, vai demandar menos energia, e isso é um desafio que a gente vem encontrando, né? Sempre você tem que ter um hardware cada vez mais robusto para conseguir acompanhar essa evolução que a gente tem na inteligência artificial. Então a DeepSeek é uma empresa que foi fundada em 2023 na China, e na realidade ela começou como voltada para um fundo quantitativo de 8 bilhões de dólares. Então é um fundo que ficava analisando centenas aí de aspectos do mercado para tentar gerar lucros, né? Gerar rendimentos para o cotista a longo prazo, só com foco em pesquisa fundamentalista, ao invés de buscar um lucro imediato. E daí o que vai tornar essa inteligência artificial um pouco mais única? Primeiro, ela é muito barata. Então, enquanto o modelo da Meta, por exemplo, custou mais 60 milhões de dólares para ser desenvolvido, esse modelo DeepSeek R1 custou só 6 milhões de dólares, 10% do valor da Meta. E está fazendo esse estrago, já virou o aplicativo mais bem avaliado de inteligência artificial na App Store dos Estados Unidos. Eles também trazem algumas características bem interessantes nessa parte de eficiência. Então, por exemplo, ela tem uma funcionalidade que é o Mixture of Experts Architecture, que fala o quê? Vai ativar apenas uma fração dos parâmetros do modelo para tarefas específicas. Até como se o modelo soubesse cozinhar, soubesse limpar a casa, soubesse arrumar o carro, soubesse resolver problema de matemática, por exemplo, e ele identificasse, ó, você está tentando descobrir uma receita aqui, então ele vai ignorar todas essas outras possibilidades, focar só em receita. Então vai parar de usar partes que não vão ativamente contribuir para o que você está demandando da inteligência artificial. E tem esse modelo também de código aberto. Então, os pesquisadores podem acessar os algoritmos, o que dá muito mais liberdade para os programadores. Por outro lado, né, Malheiros, a gente tem uma questão diferente aí que é em relação à censura, né? Com algumas respostas ali. Pois é, veio da China. E deixou claro ali que as respostas da inteligência artificial ainda estão muito, e possivelmente continuarão, alinhadas com as ideologias do Partido Comunista Chinês. Quando perguntado ali do 4 de junho de 89, eles não falam nada, né? Não fala. O que quer? Foi a melhor atitude do governo chinês. Vai dar uma resposta muito vaga nisso aí. Mas o que aconteceu exatamente nesse dia? Foi um massacre que o governo chinês fez contra manifestantes pacíficos que estavam reclamando da inflação e alta de preços. Então, guardas armados abriram fogo e mataram cerca de 10 mil pessoas nesse dia. Enquanto o governo chinês fala que só morreram 300 pessoas que foram guardas, que foram assassinados pela população. Então você vê a discrepância, né, que aconteceu aí da narrativa contada pelo governo chinês e como até hoje eles tentam ocultar isso aí, fingir que simplesmente não aconteceu. Cara, esse 4 de junho me lembra muito... E aí, se você leu esse livro, você vai saber de cor. 100 anos de solidão. É um clássico, né, aqui da literatura latina. E tem exatamente algo parecido com isso, que abrem fogo contra os moradores de Macondo, que é a cidade, e literalmente o governo consegue esconder, fazendo com que as pessoas que sobreviveram ali parecem loucas falando disso. Então, quem leu esse livro vai entender a referência. Basicamente é a mesma coisa que aconteceu. Antes da Revolução Russa também aconteceu um massacre, que também, né, perto lá do Palácio Czar, os guardas mataram um monte de protestante. E daí foi um dos eventos, né, uma das gotinhas de água que foram enchendo o copo
que se tornou a Revolução Russa que a gente E conhece além- hoje. E além disso também, né, Malheiros, não somente sobre o 4 de junho, né, que é um fato muito específico ali que a China tenta esconder. Outras respostas ali do DeepSeek também mostrou que está extremamente alinhado com as ideologias do Partido Comunista Chinês. Por exemplo, quando você pergunta através da plataforma o que foi o grande salto de Mao Tse-tung que aconteceu ali em 58 e 60, as respostas são extremamente vagas e também levam sempre respostas como harmonia, equilíbrio, como se fosse algo que não pudesse falar. Então, assim, existe literalmente uma fuga de assunto dentro das respostas de DeepSeek. É a mesma coisa que acontece com a OpenAI quando o assunto é sexualidade. Existe aquela fuga, existe algumas respostas que não são diretas, fazendo com que não se trate sobre o assunto. E quando a gente pensa numa inteligência artificial que pensa, entre aspas, sozinho através de leitura de dados, deixa bem claro que essa inteligência artificial, apesar de toda a melhoria, vai levar em consideração somente o que é de interesse do Partido Comunista Chinês. E alguém colocou essa trava lá. Ela saboneta, então, é isso? Saboneta. Ela é igual gestor de tráfego ruim. Você fala, como é que tá o ROI? Ele fica sabonetando. É o número, para nada, não sei o que. Bom, Bravo. Então, isso aí me cheirou dor tua, tá? Parece experiência tua aí. essa é a dor. experiência minha mesmo. Então é isso. Pior que é. Nossa senhora, eu já tive experiências com isso. E aí, mais algum comentário sobre DeepSeek? Não, mas eu tenho um comentário muito relevante sobre o presidente da Colômbia, Chama. que em menos de 24 horas abriu as pernas pro Trump. Ô, No louco. bom sentido, é claro. Que é isso? E tem bom sentido. Né? Tem bom sentido. Eu vou explicar por Ah. quê. O Trump tá deportando uma galera dos Estados Unidos, né? Do Brasil, a gente viu gente algemada aqui. Tá E a- aumentando a força de trabalho da Colômbia. Por isso que eu gosto Tá de você. sendo pago? É. O Malheiros tá sendo pago. E fez com que tá deportando uma galera da Colômbia, né? E o Gustavo Petro. Eu me lembro de petróleo. Gustavo Petro. Em menos de 24 horas, ele desistiu de não aceitar os deportados à Colômbia porque o Trump falou que aumentaram as tarifas do país em 25%, chegando a 50%. Na prática, isso atrapalharia bastante a Colômbia na questão que eles importam muitos produtos para os Estados Unidos. Dentro deles, a gente tem alguns específicos, como petróleo, ouro, café não torrado, flores, portas e janelas. Imagina só alguns desses principais produtos aí que a Colômbia exporta para os Estados Unidos, como, por exemplo, petróleo, ia ficar 50% mais caros para eles fazer com que chegue até os Não Estados iam Unidos. comprar da Colômbia. É, nem vale mais a Exato. pena. E é muito Exato. doido porque isso aí, se você for parar pra pensar, poderia ter impacto direto na nossa vida, inclusive. Vender mais no Tanto Brasil. como investidor, tanto quanto o consumidor, né? Então, se você tem a Colômbia como grande exportador de café para os Estados Unidos e começa a ter essa taxação de 50% em cima, o café da Colômbia vai ficar sem conseguir competir no mercado norte-americano. Então, seria natural a gente ver uma tendência dos nossos produtos serem exportados para lá. E aí, naturalmente, o Então, café ficaria mais exato. caro aqui. De um lado, você ter empresas que estão exportando para os Estados Unidos por conta desse problema com a Colômbia, se beneficiando, gerando receita em dólar, vendendo mais. Só que, por outro lado, você teria um aumento de inflação aqui no Brasil, principalmente em relação a esses produtos, como o exemplo do café, que hoje a gente já sente bastante no bolso. E você acredita, Malheiros, que não foram apenas ameaças referentes a tarifas, mas também ameaças com sanções ao setor bancário e também aí uma revogação aí do visto das autoridades colombianas. Nossa. Então- Tá explicado. Então, isso aí, eu acho que é isso que tocou ali. Falou, então, pô, na prática, o que significa? Significa que os Estados Unidos cancelaram ou suspenderam os vistos de entrada dos membros do governo da Colômbia, que iriam para lá para resolver qualquer BO, seja ele diplomático, pessoal ou até mesmo comercial. E a Disney? Exato. E agora que pega, porque ó, se tem uma sanção contra o setor bancário da Colômbia, eles usam ainda o sistema financeiro dos Estados Unidos para muita coisa, acaba que eles ficam meio que isolados comercialmente do restante do mundo, ou dos Estados Unidos, enfim. Isso aí poderia incluir o quê? Proibição de transação com o Banco Americano, congelamento de ativos das instituições financeiras colombianas nos Estados Unidos e também restrições e remessas de dinheiro em dólar. Então o buraco é muito mais embaixo do que apenas o imposto. O imposto 50% já era ruim. Agora colocar mais todas essas questões juntos aí, O aí Brasil com cobra certeza... quase 80 da China. É, complicado Mas é isso, chinês também, né? É, Então- chinês, aí tem que se... Acho que uma coisa interessante também de tirar disso é o conceito de soft power e hard power, né? O que é isso? É um conceito de geopolítica que pode ser inclusive utilizado na vida pessoal de vocês.
Vamos lá. Existem basicamente duas formas de você exercer poder. Soft power, que é o poder suave ali, o hard power, que é o poder duro, forte. E vamos olhar nessa perspectiva de relação Colômbia-Estados Unidos. Quando a gente olha para Colômbia e Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem basicamente os dois poderes. Ele tem o hard power, que é ele pode ir lá, invadir militarmente a Colômbia e determinar o que ele quer. Depor o poder, depor o governo, depois de depor, colocar um governo aliado aos Estados Unidos. Isso é um hard power. Ele pode literalmente fazer sanções diretas, ir lá e sancionar. Isso é um hard power. Ou ele pode literalmente deixar bem claro que se uma ameaça dessa já faz com que tudo que os Estados Unidos quis seja cumprido. Ou seja, tem países que eles conseguem utilizar de favores, como empréstimo para a Europa falida ali depois da Segunda Guerra Mundial, fazendo com que depois todo mundo Siderúrgica pro Brasil. siderúrgica para o Brasil. Então você vai Pra usar na guerra. construindo o seu poder através de uma maneira soft, ou seja, uma maneira de qual que você consegue dominar e conquistar e fazer com que as pessoas façam o que você queira sem exercer o hard power. E aqui que está a grande diferença de alguns países para outros. E o impacto foi tão forte que, lembro, em menos de 24 horas, o Petro voltou atrás com sua decisão e abriu as pernas para trás. Mas você vê que curioso isso aí, você falando de soft power e hard power. Qual que é o soft power da Rússia? Gás, gente infinita e também No vodka. máximo, um pouquinho de gás. Com a Europa, agora tá. Se a Rússia tiver uma treta aí com o Brasil, não consegue exercer soft power. É interessante essas relações internacionais que tem. A Rússia vai muito mais no hard power. É hard power Foda-se, mesmo. vou invadir. É meu. Simplesmente. É o que o Você vai Maduro- entrar potando? Não vai não, porque você tá É em guerra. Israel. Israel é hard power puro. É hard power puro. power no O ódio. Maduro Aham. querendo entrar em Rondônia também. Pior que... Pode vir, Maduro, pode vir. Rondônia é nosso. Vem, Maduro, que você tá mole. Eu tenho um cliente meu que mora em Rondônia. Abraço pro Pedro Marcelo que tá assistindo a gente com certeza. Ô, Obrigado, Pedro. Um abraço pro Godoy, que ele pediu também, mano. O Godoy aqui? O Godoy é o Godoy, pediu um abraço. O cara, o sonho dele falou que era aparecer no canal do OVP aí, velho, que a gente mencionasse ele. O Godoy, você falou Guilherme Godoy? É. Ele apare... O Godoy Vamos. pediu um abraço. Então, de novo, outro abraço pro Godoy. Abraço. Manda o seu também, Um por favor. abraço de motoqueiro pro Guilherme Godoy. Então, continuando aqui agora o programa, a gente vai falar sobre notícias nacionais que envolvem o nosso Brasil, que é muito grande, muito bonito, inclusive Rondônia. A gente tem aqui o quê? O programa Pé de Meia, né? Ou seja, o presidente Lula aí fez esse programa Pé de Meia. O TCU embargou, sancionou, falou para parar ali, segurou e a oposição pede aí o impeachment do presidente Lula. Vai pra frente? Não sei, mas antes isso aí de tudo... é um problema um pouco mais complexo, não é, É. tão simples. Poxa, o que tá acontecendo? Qual que é a irregularidade? A gente diz que tá acontecendo uma pedalada fiscal. Que é nisso aí, outra coisa. que é outra coisa. E é por isso que estão querendo pedir impeachment. Pedalada fiscal foi a mesma coisa que a Dilma fez durante aquela crise de 2015 que acabou culminando no impeachment dela. Então, Olha, o que tá acontecendo? O governo, ao invés de pegar, né, e pagar o pé de meia pelo Tesouro Nacional, que são as despesas padrão, vamos dizer assim, da União, ele está tirando do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, que é usado como fiador em financiamentos estudantis privados. Então tá tendo uma política assistencialista que ele tá tirando de um fundo para outra finalidade, ao invés de ser o Tesouro Nacional que está pagando. Esse que é o grande problema, porque você está disfarçando o gasto do governo. É a mesma coisa, né? Claro, dadas as proporções aí e os programas diferentes que acabou acontecendo com o caso da Dilma. Então, no caso dela, aconteceu o quê? Atrasou pagamentos de empréstimos crescentes tomados por bancos públicos para financiar a despesa do governo. Então, imagina, tava o Banco do Brasil, Caixa, BNDES, um monte de banco pegando empréstimo para financiar a despesa do governo. Mas assim, E por causa disso que estava tendo essa pedalada fiscal e disfarçando esse rombo que tinha no orçamento. mas a gente sabe, todo mundo entende que pô, o que faz algo ser considerado impeachment ou não necessariamente é o critério técnico. Por quê? Porque o que faz os deputados e senadores votarem pelo impeachment de alguém é justamente a queda do poder. É a perda do poder. É a perda do poder. E a gente tá vendo o governo bem enfraquecido Pô, se o- recentemente. se o- Veja o que é, o se o estrago Lula- que conseguiu fazer nas mídias sociais Exato, com a pô. questão do Pix, questão dos alimentos também, que fizeram muito Cara. barulho, que queriam mexer em data de validade. E o governo voltando atrás, não estava conseguindo se comunicar direito e perdendo força. Se o Lula tivesse muito poder, ele poderia passar a bilola na cara de deputado, que o deputado ia continuar votando a favor. Pois Agora, se você, Mas qualquer enfraqueceu o governo, qualquer perdeu subterfúgio. apoio. E o que é o programa Pé de Meia? Vou explicar aqui para vocês. O programa Pé de Meia foi criado com o objetivo de combater a evasão escolar ali no ensino fundamental e médio, né? Então ele oferece uma bolsa mensal de R$ 200
alunos durante o ano letivo que comparecerem à escola, né? Pô, tem que comparecer à escola, e um pecúlio ali de R$ 1.000 por ano para estudantes que forem aprovados, que fizeram o mínimo, né? E então isso acumula até R$ 9.200 ao final de 3 anos. E a gente está falando de, ou seja, esses R$ 9.200 em 3 anos para 3,9 milhões de alunos. Então é um valor extremamente, não é uma brincadeirinha que você está tirando do fundo que faz o FIES ali. Você está tirando basicamente mais de 6 bilhões E para é colocar bem sério ali. isso aí, porque tá mascarando o gasto do governo, Exatamente. simplesmente. É como se você tivesse... Vamos trazer aqui pra nossa realidade. Imagina aí que você ganha 10 mil, tá gastando seus 10 mil, então você empatou as contas e tem uma reserva de emergência de 50 mil. É como se você tivesse aumentado seu custo para 15 mil, tirando 5 mil por mês da sua reserva e falando que tá tudo certo. Isso. É basicamente isso que o governo tá fazendo. Retirando esse recurso para pagar o pé de meia de outro fundo. E aí quando você pensa pô, mas será que faz sentido? Pensa que quem construiu esse valor não foi nem esse governo. Então, por exemplo, algum governo deixou de fazer investimentos para conseguir mais popularidade para construir um fundo que estivesse ali assegurando os créditos de estudantis. Só que aí o presidente Lula, através do seu governo, quer retirar esse fundo que foi construído através de outro governo. É literalmente uma falta de posicionamento de longo prazo para o Brasil. Pô. Por que adianta você ir lá e fazer um fundo, sendo que o próximo presidente pode utilizar isso? Tem dinheiro aqui, dá pra fazer uma política aí, ganhar uns votos, vamos lá, isso. né? Por que não? Pô, então isso aí pode parecer pouca coisa, mas pode simplesmente, realmente mesmo, chegar até um processo de impeachment, mas não por critérios técnicos, mas por critérios políticos. Antes de um impeachment é sempre testado. A oposição tenta o tempo todo roubar o centrão. E aí deixa bem claro por que agora o Lula cogita colocar o Arthur Lira, que é hoje o grande representante do centrão depois de fevereiro, quando acabar o mandato dele como presidente da Câmara, colocar ele ali como ministro da Agricultura. Não é porque ele é técnico em agricultura, porra nenhuma, todo mundo sabe. Vai colocar ele ali porque o Lula precisa de apoio do centrão e o Arthur Lira traria o centrão. Por outro lado, a oposição tenta de todas as formas aí trazer o centrão, porque trazendo o centrão você consegue depor um presidente através de impeachment. Perfeito. Maravilha. Então vamos esperar os próximos capítulos aí dessa novela Brasil. E o que essa galera vai gastar dinheiro no diamante no Free Fire é sacanagem. Pô, criança com R$ 200 aí é Free diamante Fire no puro. Free Fire, fi. E skin no CS também. Tigrinho. Diamante no Free Fire. E indo agora pros... Não. Skin no CS pode ser investimento. A depender. Porra, tinha uma skin que eu acompanhava muito tempo atrás, quando eu comecei a jogar CS, que era a Alp Asimov. Quando eu vi, ela tava tipo R$ 100. Agora é mais de R$ 1.000 uma Asimov. Fala pra Ambima que não é uma recomendação de compra. Não é uma recomendação de compra, é uma Alp Asimov. Até porque você tem que analisar qual que é o float da skin, se ela é stat track. Então são vários fatores aí que tem que levar em consideração. Mas tu tinha calça angelical do Free Fire? Eu vendi minha conta por 400 conto. Mobile. Eu não jogava Free Fire. Então aí que tá. Maravilha. Então agora vamos para a leitura dos comentários do vídeo anterior. A gente tem aqui o Vitor de Oliveira, que disse: podia botar listado cada notícia, aquela ferramenta do YouTube que separa cada parte do vídeo para o espectador saber onde fica cada notícia e o que está sendo falado. E o DK35DX falou: fizeram um vídeo e depois tiraram. Então, olha, fica aí a questão do Luiz. E aí, Luiz, que dia que vai resolver isso aí para nós? Terceirizou. Aí terceirizou. Falou que a culpa é do Raul. É isso aí. Luiz, Joga pra outro. Luiz Botou pro disse colo do que outro. culpa é do Raul. Vamos lá, então. Botou no colo do outro. E aí o José Eduardo Pinto disse: não simpatizo nem um pouco com o Bradesco, mas não acho um aplicativo ruim. Agora, se vamos falar de um aplicativo ruim, o sistema da Caixa Eletrônica é horrível. Nossa, vamos falar da que Caixa Econômica aplicativo Federal. sofrido. Não, É que aplicativo um horrível. lixo. Nossa, é um lixo. Que aplicativo E ruim. Eu tenho um comentário dele também. Tem? José Eduardo Pinto falou que queria entender o que é uma meme coin e qual que é a diferença para Bitcoin e demais criptos. Então vamos lá, José. Quebrou. O Bitcoin é a primeira cripto que a gente conhece. É a precursora. Então, teve um doido aí, um grupo, né, chamado Satoshi Nakamoto, Ou jogou alguém? o white paper aí do Bitcoin e falou: tá, essa moeda, usem se quiser. E o povo começou a transacionar, alguns começaram a guardar como reserva de valor e virou esse negócio aí que a gente conhece hoje. Então, de certa forma, muitos investidores têm a tese de que o Bitcoin é como o ouro digital, é escasso e as pessoas têm fé, está sendo amplamente aceito.
tá no caminho para se tornar uma reserva de valor futuramente. E existe Mas, uma claro, teoria forte ainda também. não foi provado pelo tempo. Tem uma teoria muito forte também, que o Satoshi Nakamoto, que é essa figura que foi criadora do Bitcoin, ninguém sabe o paradeiro dele, se realmente ele existiu ou não, mas todo mundo sabe que no código estava o nome dele e tudo mais. O Satoshi, muita gente diz, inclusive, que ele é do Guanabara, aqui de Goiânia, e que ele tem uma loja de imóveis usados lá, e que ele está utilizando o Bitcoin principalmente para que ele consiga, no final das contas, ter várias moedas e conseguir fazer uma reforma gigantesca, pegando toda aquela parte ali de Guanabara, quem é de Goiânia que sabe, como ele ser o grande cara ali de imóveis usados. Fica essa teoria aí para vocês. Eu achei que você ia falar da tese de que o Ethereum um dia vai passar o Bitcoin. Mas qual que é a lógica disso? O Bitcoin não tem utilidade prática, simplesmente. Você não consegue trabalhar com aquele conceito de Web 3.0, de aplicativos descentralizados, contratos inteligentes. Sonegar Você imposto não é prático consegue agora, Malheiros? fazer essa digitalização no Bitcoin. Sonegar Mas, por imposto não é meio do prático? Ethereum, você consegue fazer isso com outras moedas. Mas fala com Bitcoin, ué. Beleza. Ó, Agora, você tá defendendo como, por sonegação de exemplo, imposto, então. existe o STT, o Tether. Eu é uma não. stablecoin. Só Então é possibilidade. uma moeda que acompanha de 1 para 1 a cotação ali do dólar. Então, eu recomendo que você, como um bom pagador de impostos, não receba e nem faça pagamento em um SDT. Verdade. Porque você está pagando em dólar e daí você vai estar sonegando imposto, porque não vai ver de onde veio nem para onde está indo. Então, não faça isso, tá? É muito errado, isso aí é crime sonegar imposto. Essa parte de sonegação aí não é legal. Não é nem um e pouco não legal. utilize essa Então, moeda não aí. use o SDT para você fazer suas transações, porque você vai estar cometendo um crime. Porque apesar dela ser 1 para 1 no dólar, fazendo com que você tenha a paridade Como do se dólar. você estivesse pagando como e se você recebendo em estivesse dólar. pagando, mas não é legal, porque aí você vai deixar o Estado sem Exato, dinheiro. você vai Então, deixar o Estado sem saber o que está acontecendo. Isso não é legal. Não é legal, não é legal. Deixando bem claro aqui que nós pagamos todos os nossos impostos, somos certinhos, então ó, fica... E respondendo agora a sua pergunta, o que é uma meme coin? Simplesmente é uma moeda, é um token digital que vem de um meme. Então você tem um Dogecoin que vem daquele cachorrinho lá, o Shiba Inu. Isso é pra porra nenhuma. É só um token que as pessoas ficam trocando entre si e regido por lei de oferta e demanda, mas que não tem nenhuma utilidade prática. Pô, isso acaba Então com... você não tem fundamento, você não tem um projeto para investir de fato. Isso aí acaba com a credibilidade de outras moedas. Então, o É Memecoin completamente uma especulativo. Isso aí, é loucura. Vocês falam isso, o Elon Musk vai lá e coloca o símbolo do Twitter como o Shiba Inu, esse Dogecoin. E aí a moeda sobe, aí ele vende as dele, aí Aí tira. Isso vai tirando a credibilidade do É- mercado de É um criptomoeda. movimento cara. completamente especulativo. Lembra Se disso, alguém né? que tem muito fala, vou comprar, aí dispara a cotação. Se alguém que tem muito fala, vou vender, aí dispara. A Tanto que é própria muito comum Trump nesse Coin mercado. a Trump Coin é um exemplo disso que Você aconteceu vê agora. muito pump and dump nesse mercado. É o quê? Junta uma galera e fala, ó, vamos todo mundo comprar e quando tiver lá no topo a gente vende. Pega o dinheiro e daí quem entrou depois Se perdeu, lasca. se lascou. É muito comum nesse mercado de cripto. Então, por isso que é importante, se você for investir em criptoativos, lê o white paper, entende qual que é a moeda que você está investindo, para que ela serve, qual que é o projeto e se realmente tem algum fundamento e algum futuro por trás disso aí. Senão, cara, passa longe de meme coin. E outra, a Bitcoin, cara, já é uma coisa extremamente arriscada que tem que ser feito com uma parte muito pequena do portfólio de investimentos que você tem. Dessa forma, se você já vai separar muito pouco para colocar em criptomoedas, e dentro dessas criptomoedas, a mais que a gente pode pensar em segurança e estabilidade pode ser o Bitcoin, o Ethereum, essas moedas mais grandes e tradicionais, pensar em investir em uma meme coin, sendo que você não tem nenhuma carteira de investimentos, é uma loucura. Então já tira de cabeça isso. Eu tenho um outro comentário aqui do Márcio Shoa 1754 que ele disse, né? Ele explicou pra gente sexta-feira, o Douglas disse aqui pra gente que era os Treasures, né? E ele explicou, porque o Douglas não explicou, então ele trouxe aqui pra gente. E ele disse, né? Treasures são títulos de dívida emitidos pelo governo dos Estados Unidos, são uma forma do governo se financiar tomando empréstimo de investidores. E os Treasuries são considerados títulos de baixo risco e suas taxas de juros servem como referência para outras emissões privadas. Concorda, Malheiros? É o Tesouro Direto dos Estados Unidos. Boa. E a Ana Brasil disse aqui, parem de calar o estagiário. Queremos ouvir o que ele tem para falar, ó. É o outro? Ah, então é o outro. E ó, deixando bem claro que o Luiz não é estagiário. Ele é filmmaker e essa profissão existe. E o Marcelo J. Tava dando Palma... palavra aí. Tô tentando defender ele. Tá? A autoestima. O Marcelo J. Palmonari disse: Edson, Manuel e Douglas, o melhor time é o VP. Isso é que você não viu quem vai estar aqui amanhã. Que amanhã vai ter uma pessoa aqui que, ó, cara, sem palavras. Se a gente é bom, imagina ela.
E a Daniela Pérez Batista, ótimo programa como sempre. Daniela que tava lá na baguncinha, eu lembro dela. E o Rafael H. Vila disse, tem que ser um... Vila! Falando nisso, sócio Tigrão aqui, ó, eu e Malheiros, José não quis entrar como sócio Tigrão, porque ele não confia no Vila, ele não é um goiano de respeito. E aqui o Rafael disse, tem que ter um com Edson e Raul. E o José Eduardo Pinto disse, cara, eu acho que eles são a mesma pessoa, nunca vi eles no mesmo ambiente. Suspeite mais, sim, eu e o Raul somos a mesma pessoa. E a Ana Lúcia Bel Gonçalves disse, pô, não deixaram o estagiário falar, nem apareceu direito, mas ele parece gatinho. Fica aí, ó, Tá. Você tá para ler Não, comentário. eu não vou nem Tem ler mais. um último comentário que eu quero ler aqui do Andrei Jacó 3026, que perguntou: isso aqui vale pra todos, tá? Quais são os hobbies de vocês? Coisas que gostam de fazer no fim de semana e tal. Olha, eu, um homem muito Casa de caseiro, swing. eu faço Casa minhas de swing, tarefas caseiro. domésticas, Eu passo um café. faço um Vou café, na faço casa tarefas swing. domésticas, Cara, eu como nunca vi ele umas passando 2 café pizza, na vida dele inteira. Tá, vai. Se vende. estudo, trabalho. Mentira, eu jogo no meu computador, jogo um CS, um Elden Ring. Elden Ring é muito bom. Elden Ring é muito bom e vejo uns anime. Pronto. Nossa, tá. Vai. Assistam Berserk. Não, não The assistam Golden Age Berserk. Arc, Não assistam. de 2022. Recomendo. Não. Tá. José Joga. Eu faço marmita. E durmo. Domingo inteiro, marmita. Só. Hobby, marmita. Eu vou no mercado, compro as coisas, volto pra casa, faço marmita e durmo. Eu só durmo, cara. Pronto. Então é isso. E você? Os meus hobbies são... Não, pensaram que ia cortar. Não vai cortar. Eu gosto de lutar. Eu gosto de lutar. Violência. Luta. Assisto luta. E gosto de lutar. É isso. Qual a primeira regra? Não é assim que funciona. Lutar.